tem a ver com isso. Aí é que tá o ponto. Porque se a gente for parar pra pensar, eu não tinha nenhum motivo pra procurar nenhuma mulher fora do meu casamento. Nenhum. Pô, ela é mãe da minha filha. Ela é uma mulher bonita. Ela é uma mulher, vamos falar aqui de uma maneira, né? Do padrão, ela é uma mulher com um corpo bonito, né? Ela é uma mulher inteligente. Ela fazia tudo pra mim. Tudo que qualquer cara deseja. A nossa cama sempre foi maravilhosa. Nunca teve nenhum problema. Então eu não tinha nenhum motivo para eu fazer aquilo, para eu procurar qualquer outra pessoa fora do casamento. Então é óbvio que se eu procurei qualquer mulher fora do casamento, é uma questão minha, não dela. Não é uma falta dela. É alguma coisa que eu preciso resolver dentro de mim. Porque eu não vou fazer isso só com ela, eu vou fazer com ela, eu vou fazer com a outra, eu vou fazer com... É um problema meu. Então Você sentia que você fazia algo errado? Ou não? Você sentia que é errado, mas ninguém vai saber? Ou você não ligava para as consequências? Como que é o pensamento? Eu acho que, então, acho que o meu pensamento era o seguinte, eu sabia que aquilo ali não era uma coisa correta, né? Tipo, não, ó, tô certinho, não tô fazendo nada de errado. Mas era uma coisa que eu não tinha responsabilidade afetiva. Eu acho que essa é a palavra. É você ter a noção do outro, é você ter a noção de que o que você está fazendo, ele está impactando e tá ou pode impactar na vida do outro de uma maneira devastadora. E depois na sua, só que daí a gente não percebe, mas então, né? A mas aí que consequência tá. do que vai, que vem, né? Mas aí que tá, se for uma coisa que vai atingir só a minha vida, ok, é uma decisão minha, né? Agora, a partir do momento que eu vou atingir uma outra vida, e nesse caso eu vou atingir a vida da minha filha, porque a minha filha é afetada também. Uhum. Então, a partir do momento que a gente se separa, a minha filha que não pediu para vir ao mundo, ela está sendo afetada, porque ela passa a não conviver mais. Então, o problema é muito mais embaixo. Então, acho que o que faltava mais era responsabilidade afetiva. E aí, não que isso seja uma desculpa ou uma justificativa, mas volto a dizer, isso é uma coisa que vem lá de trás. Se a gente, falando brevemente, se a gente pegar numa criação de menino e menina, os mesmos pais, o mesmo pai, a mesma mãe, criando uma menina e uma menina. Estou falando de uma maneira geral. A menina, desde cedo, ela aprende a ter responsabilidade afetiva. Todas as brincadeiras dela tem hora, tem preocupação, tem carinho, tem afeto, tem cuidado, tem tudo. Dá comidinha pra boneca, tem bota tudo. a fraldinha, tira a fraldinha. Então ela tem uma consciência do todo. E o pai dessa criança, dessa menina, cria ela para ser o quê? A princesinha do pai. Né? Ela é a nossa. Esse mesmo pai cria esse menino para ele ser o quê? O pegador, o que bate em todo mundo, o que, né, transa com todo mundo. Então, é o mesmo pai. E o menino, as brincadeiras do menino não tem nenhuma responsabilidade de nada. Ele nunca tem consciência do todo. Nunca, nunca tem. Ou você aprende isso ao longo do caminho, ou com a vida te batendo, ou você não vai aprender, porque na infância você não aprende. Isso de uma maneira geral. Então a mulher ela já sai com uma responsabilidade afetiva, com uma consciência do todo infinitamente maior do que o cara. Por isso que ela amadurece muito antes do cara. Então quando ela casa, ela é a mãe. Na verdade é isso. Quando você casa, geralmente a mulher é a mãe do cara. Né? Basicamente é isso que acontece. Então olha só, pensa comigo. O pai criou... Fala, tem 2 filhos em casa. Fala, tem 2, né? Um é o marido, outro é o filho, né? Porque não é? acaba... Então vamos pensar aqui, ó. Esse pai criou a filha para ser uma princesa. Ela é a princesinha do papai. E esse mesmo pai criou o cara para ser o pegador. Quando essas crianças forem para o mundo, crescerem, e elas forem procurar os seus pares, nunca vai dar match. Eu estou falando de uma maneira geral, tá, gente? É óbvio que isso não é todo mundo, mas se a gente for pensar na sociedade como um todo, é assim. Pra gente lembrar também que forma nós estamos criando os nossos filhos, isso, é esse o ponto que eu quero tocar. Então, pensa, esse cara, que é o pegador, ele vai pegar uma outra princesinha do papai, de outro. E não vai dar certo. E essa menina, que está esperando um príncipe, porque ela foi criada dessa forma, ela vai encontrar um pegador. Essa é a matemática. Então, qual é o ponto? Onde que a gente tem que mudar? Na criação. Então, a maneira como a gente cria os nossos meninos e as nossas meninas, elas precisam ter cuidado e atenção e precisa mudar.
Não, Aprender a questão da responsabilidade, né? Da Não é responsabilidade. botar trabalho para a criança, mas em pequenas coisas, mesmo na própria brincadeira, né? Você jogou tudo, vamos aprender a recolher. Eu acho que no tratar com a outra criança, não, né? e assim, vamos lá. Criança, como um, né, um animal também, né? Ele funciona muito por repetição e por observação. Pelo Então seu pensa exemplo, assim, ó, né? pelo seu exemplo. Então pensa, eu moro numa casa onde o meu pai, ele não é tão carinhoso com a minha mãe, ou ele não dá tanta atenção para minha mãe, ou ele está sempre fora de casa. Quando eu crescer, eu vou ser como? A probabilidade de eu ser igual vai ao meu repetir pai o padrão, né? ou pode acontecer em alguns casos, você vê aquilo, você tem uma consciência, você fala, cara, eu não quero ser, você cria aversão àquilo e você vira o oposto. Acontece, mas na grande maioria dos casos, você vai repetindo. Então, você ter um filho, cara, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho, E a Maíra mesmo fala você isso também. tendo a sua filha, você não teve essa percepção antes? Não tive essa percepção. É isso que eu tô te falando. Eu tive Deus essa percepção é agora. maravilhoso, gente. Você Então, viu como ele transforma tudo, né? Eu tive essa percepção depois. Mas a minha filha já tinha quase 2 anos, 1 ano e pouco. Mas com a sua fé, quando você Com a minha fé. Então, assim, a Maíra também fala isso. Ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que é, eu acho que todo mundo que deseja ter filho, deveria existir um curso. Deveria ter alguma faculdade, cara. Ou alguma coisa antes, para você falar assim, ó, você tá apto a ter filho, você não tá apto a ter filho. Você não pode criar um filho. Você não é capaz de criar um outro ser humano. Porque é real isso. Porque nem todo mundo realmente vai ser capaz de criar um ser humano da maneira como deveria, para que a gente possa cada vez mais evoluir e ir minando essas situações que não são legais. Porque isso é uma repetição de geração em geração. E aí quando você para pensar, por exemplo, na minha família, tá? Vou falar só de mim. A minha família, a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha menos de 2 anos, tá? Eu me separei da Maíra quando a minha filha tinha 2 anos. A minha avó, mãe da minha mãe, se separou do meu avô quando o meu tio, irmão da minha mãe, tinha 1 ano e minha mãe tinha 3. A minha bisavó, a mesma coisa. Gente, ou seja, é uma coisa até que vai inconscientemente, se né? repetindo. Que incrível. Então é muito importante a gente prestar muita atenção em como que a gente vai criar de fato os nossos filhos, o que a gente quer passar para eles. E eu sei que sua filhinha ainda é pequena, mas você procura passar esse conceito cristão da fé, da existência de Deus já. Você já de viu o videozinho forma? dela? Ela ama as músicas. Você não chegou a ver nenhum? Não. Cara, não. tem um vídeo na internet lindo dela, ela cantando A Casa é Sua, que o pessoal da Casa Worship foi lá e eles cantaram ao vivo. E ela levantava a mãozinha assim. Eu vi. Essa casa é sua casa. Ela cantando tão lindo, sabe? E aí, assim, aos poucos, tanto eu quanto a Maíra, a gente vai conversando com ela. A gente não quer que seja nada automático, sabe? Eu não quero que ela deite na cama e ela agradeça a Deus porque ela tem que agradecer. Sim. Ela tem que agradecer porque ela quer agradecer. Então eu converso com ela. Então às vezes ela tá com medo, eu falo, filha, quando você tiver com medo, conversa com o Papai do Céu. Fala com ele. Fala, pai, me protege. Manda os seus anjos para cá. Então eu vou conversando com ela de uma maneira muito sutil. Eu não quero que ela aprenda uma coisa fixa. Ó, quando você for dormir, você vai falar isso. Sim, não acho legal. Porque muitas pessoas perguntam para mim também, poxa, é tão bacana ver o seu filho, né? O jeitinho que ele é, eu posto ele orando às vezes comigo. Falo, mas como que você faz isso? É tão difícil. Hoje em dia tem os desenhos, né? Super-heróis e tal. Mas eu coloco de forma natural, assim como vocês fazem. Eu coloco, às vezes, eu tô ouvindo uma música, quando vejo ele tá balbuciando a musiquinha ali do lado. Ela pede pra botar, ela fala, papai ou mamãe, bota a música tal. Sim. E aí você bota, ela fica lá curtindo e cantando e ouvindo. Ela gosta. Então, assim, não foi uma coisa que a gente obrigou ela.
ela gosta daquilo, ela gosta de estar ali. E é muito mais fácil da criança gostar, porque ela é tão mais pura, ela está tão ali, né, entregue, com menos barreiras do que nós adultos. Ela está inteira, né? Ela está inteira, ela é pura, ela está conectada já até mesmo sem saber. Então, quando a gente apresenta de uma forma lúdica, quando ela vem através dos nossos exemplos, né, dentro de casa, elas vão captando e elas vão sendo transformadas e vão já trilhando esse caminho. É lindo de ver, né? E a gente tem que cuidar cada dia mais dos nossos filhos estarmos lá, né, alertas para tudo ao redor, porque assim como o bem entra de forma natural, elas são puras demais e coisas ruins também acabam tem que ficar entrando. atento o tempo inteiro no que está vendo, com quem está convivendo. Às vezes, assim, eu fico, sei lá, 4 dias, 3 dias sem ver a minha filha. Quando eu vejo, ela está fazendo alguma coisa que ela não estava fazendo que não é legal. Sim. Ela falou, o que ela viu? Né? Com certeza. O que ela viu, com quem ela esteve, que ela começou a imitar esse comportamento que ela não tinha. E aí você tem que fazer todo um trabalho de explicar para ela que aquilo não é legal por causa disso, por causa daquilo. A gente conversa muito com ela. A gente tem uma maneira de lidar com ela que é, a gente nunca tratou ela como um bebezinho assim. A gente sempre falou. Por isso que ela começou a falar muito cedo. E ela começou a entender muito cedo. Tem vídeo dela com 10 meses. A Maíra ia falando das frutas para ela e ela ia pegando. Ela já sabia. Ela não sabia falar, mas ela sabia. Aquela ali é banana, aquela ali é maçã, aquela ali é mamão, aquela ali é melão. Muitas vezes a gente subestima, né? Acha que eles não têm a capacidade, mas eles têm muita capacidade. Tem muito espaço ali. Muita. Só que a gente precisa estimular. Então a gente sempre conversou com ela. E tem uma coisa que a gente, né, concorda 100%, eu e a Maíra, que é, se ela não puder fazer alguma coisa por algum motivo, tem que ter um porquê. Não pode ser não porque eu não quero. Não, eles têm que compreender o porquê das coisas. Exato, né? Porque isso vai fazer bem para eles como ser humano lá na frente. Eles entenderem o porquê. Porque senão eles viram adultos que só obedecem, que não tem proatividade, que não tem vontade, que eles só abaixam a cabeça e falam, não, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso. Mas por que você não pode? Tem que ter um porquê. E a vontade de transgredir o não acaba sendo maior, porque não tem um entendimento. E eu gosto que ela pergunte, mas por que não? Por que, papai? Sim. Por causa disso. Eu não acho ruim ela perguntar por quê. Eu acho bom. Porque isso mostra que ela tem personalidade, que ela quer entender o porquê. Quando ela for mais adulta e alguém falar para ela que ela não pode fazer alguma coisa, ela, mas por que eu não posso? Então tá bom, entendi, tá bom. Então não vou fazer. Ou ela vai debater com a pessoa e ela vai mostrar para a pessoa que ela pode fazer. Você pensa em ter mais filhos? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas a gente acaba sempre fazendo. Essa é uma pergunta difícil. Eu, por mim, olha, se eu tivesse a possibilidade, se fosse lá atrás, eu já teria uns 10. Mas como eu já estou chegando aos 45, tá difícil sair esse segundo. Então, estou deixando nas mãos de Deus. Mas pela minha vontade humana, carnal, assim, eu gostaria de ter mais. Eu me realizo tanto sendo mãe, eu acho tão maravilhoso ver o crescimento, ver se desenvolver. Eu acho que, além da gente transmitir, né, a palavra de Deus, eu acho que o propósito mais bonito, pelo menos na minha vida, é ser mãe. Eu me encanto, assim, cada dia, assim, me sinto muito, muito realizada. É muito bom mesmo, mas E daí eu fico querendo replicar aquilo, parece que eu vou multiplicar. Tem dias que eu falo, nossa, eu queria mais um. Aí tem dias que eu falo, não, a Sofia tá bom. Por quê? Porque esse conflito é isso. Para você ter um filho, você precisa ter tempo. Dedicação. Você precisa se dedicar. Não adianta você ter filho e você não tá com ele nunca. Sim. Não faz o menor sentido. Então, tem momentos que eu falo, nossa, eu queria mais um. Aí, tem momentos que me chama pra realidade e o racional fala, cara, você não tem tempo para fazer isso, para passar por todo esse processo de novo e você conseguir dividir o seu tempo com a Sofia e mais um. Porém, nesse 1 ano aí, vamos dizer, nesse 1 ano que eu tô firme com Deus, que eu me conectei de verdade com Deus, eu aprendi a deixar as coisas na mão dele. Então, se for da vontade dele, vai acontecer.
Não vai adiantar eu ficar lutando contra. Já está ali. Sim. Se não for, não vai acontecer. Então, seja o que Deus quiser. Como que você se vê, assim, daqui a alguns anos? Você pensa nisso ou não? Você vai vivendo um dia após o outro? Como Eu já que fui é? mais de pensar. Eu já fui muito de ficar planejando, que é o que a gente estava falando ali fora. Quando eu tiver isso, quando. Eu era muito assim, muito, não, mas porque quando acontecer isso, eu vou fazer aquilo. E aí, quando eu chegar não sei o que lá, eu vou fazer. Eu era muito assim. Eu acho que hoje não. Hoje eu tenho me forçado mesmo, assim, é um trabalho de estar cada vez mais presente no momento. Isso não significa que eu não faço nenhum tipo de planejamento ou organização. Existe, mas não é uma coisa que me impeça de viver o agora, entendeu? Então eu vivo o agora. Então assim, hoje, você me perguntar, você gostaria de ter um filho, mais um filho? Hoje eu vou te falar, eu acho que eu gostaria. Pode ser que amanhã eu fale pra você, acho que não. Você tá entendendo? Não, porque as pessoas me perguntam isso também. Eu vejo que eu tinha outras vontades, outras coisas que eu queria realizar, que hoje em dia eu já não tenho tanto. Talvez por isso, porque eu me sinto tão mais conectada com o presente, né? Eu me sinto tão mais realizada no presente, tão mais completa, que parece que eu não preciso mais de tantas coisas. Eu quero ter uma casa assim, eu quero ter uma coisa lá, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Hoje em dia eu falo, gente, por que eu queria tanta coisa assim? Acho que eu não preciso de tanto, uma casa aqui, outra ali, realizar isso, aquilo. Será que isso tem tanto sentido mesmo? E eu acabo deixando também nas mãos de Deus. E eu queria saber de você, se é assim também, porque eu falei, Eu já fui. será que isso é errado, essa falta de ambição? Será que eu tinha ambição de mais, de menos? Não, eu acho que isso aí é uma maneira da gente completar o nosso vazio e é uma maneira da gente preencher todo o nosso espaço de tempo para que a gente não tenha tempo de olhar para a gente. Eu acho, tá? Esse é um pensamento meu. Eu acho que quando a gente ocupa muito o nosso tempo e a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e bota um monte de objetivo e um monte de coisa para fazer, sobra pouquíssimo tempo para a gente parar, olhar para a gente de verdade, entender as nossas dificuldades, se conectar com Deus e evoluir. Quando você se conecta com Deus, sobra pouco tempo para você fazer todo esse resto, porque você já está preenchido. Claro. Então, acho que é esse o lugar. Acho que é por isso que muda. Por isso que você consegue viver hoje mais no estado de presença. Você fala, por que eu queria tanto aquilo? Porque não cabe mais. Não cabe mais. Você já se preencheu. Eu acho que a pandemia, que falam, né, que para muitos foi muito importante. Foi uma grande chance das pessoas se alertarem por isso, porque todos tivemos que parar de uma certa forma e ter um tempo a mais para a gente olhar para a gente, né? Então, quem teve esse insight, quem conseguiu se conectar mais com o verdadeiro propósito, teve um ganho muito grande. Muitos não conseguiram, né? Até por uma piora na questão financeira ou na questão, né, familiar, e acabaram se perdendo na pandemia por causa disso. Mas foi uma grande oportunidade por essa obrigatoriedade da gente parar e se enxergar e se olhar para dentro, né? Foi uma oportunidade que muita gente não conseguiu aproveitar, infelizmente. E eu não sei o que você pensa, mas a minha opinião sobre o fato das pessoas terem se separado muito na pandemia foi que na pandemia as pessoas se conheceram. Elas não se conheciam. Porque havia tantas distrações, né, nos relacionamentos. Você se distrai com o celular, você se distrai no seu trabalho, com as obrigações, que você realmente não conhece o outro na sua completude no interior, né? Você não sabe realmente o porquê que você está ali, qual o sentido de um relacionamento, que é fazer bem para o outro, é você crescer junto. Não, e assim, se a gente for pensar num relacionamento normal, onde, né, os dois trabalham, saem de manhã cedo, voltam no final do dia e passam o final de semana juntos, os momentos que vocês estão juntos acabam sendo bons porque maravilhosos. Porque tem que ser, né? Senão termina até antes, mas são maravilhosos. A partir do momento que você não tem mais esse trabalho e você passa o tempo inteiro junto, você vai ter a parte boa e a parte ruim, que isso tem em todas as pessoas. Eu acho que o lance da separação, se não houve nenhuma
né, nenhuma questão mais grave e tal, foi só uma questão de convivência mesmo, né, de você saber lidar com um defeito do outro, qualquer coisa do tipo, eu acho que vale muito a pena você persistir. Eu acho que vale muito a pena, porque o defeito do outro, né, que você julga como defeito, é uma grande possibilidade de você aprender alguma coisa nova, alguma coisa que você pode usar em você. Porque assim, ó, se você se juntou com aquela pessoa, é porque ela tem coisas que você não tem e você tem coisas que ela não tem. Isso é óbvio. Sim. Porque se você tivesse a mesma coisa que ela tem, não tem como encaixar. Peça igual não se encaixa. Não tem como. Então, se ela tem questões ali que te incomodam, elas te incomodam por algum outro motivo que não é aquilo. Então, quando você olha para uma pessoa, você fala assim, putz, eu não gosto muito daquela pessoa, ela tem, não sei, tem um negócio nela. Pode procurar, tem alguma coisa que ela tem, que você se vê nela e que te incomoda porque você se vê nela. Então é uma questão sua, é mais uma questão sua do que uma questão dela. Então, quando ela tem um defeito, eu acho que é uma oportunidade de você trabalhar aquilo em você. Com certeza, eu concordo. Mas você concorda que é muito difícil Lógico se a gente que é. não tem Deus junto com a gente? Lógico que é difícil. Porque, olha, eu tentei, hein? Eu tentei de todas as formas quando eu não tinha essa conexão. Mas os dois têm que querer. Sim. Os dois faziam igual. Então, mas Esse é o ponto. mesmo os dois querendo, se não tiver Deus ali para andar em conjunto é complicado. Por mais que os dois tenham paciência, os dois tentem se moldar, os dois tenham inteligência, sabe? Consigam se perceber, é muito mais difícil. Eu sei porque eu sou uma pessoa super pacífica. Meu marido também sempre foi super pacífico, sempre foi uma pessoa de saber conversar, às vezes tirar coisas de dentro de mim que eu não conseguia de uma forma agradável. E a gente não se conectava ali, não entendia por que as coisas não estão... A gente não sente essa paz, essa alegria no relacionamento. Por quê? Nós somos os dois evoluídos, nós dois sabemos conversar. Porque se eu falo uma coisa que vai contra ele, ele reage de um... Parecia que a coisa não andava. Mas sabe? Eu não sei, né? Como que era o seu relacionamento. Pode ser uma coisa muito íntima sua, mas será que vocês não estavam focados muito na falta? Porque tem isso também. Quando a gente fica muito focado na falta, não tem jeito, nunca vai estar bom. Não, mas a gente focava no ponto positivo. A gente tem esse entendimento. A gente já tinha de até conversar sobre isso. Vamos focar no que a gente tem de bom e tal. Tudo era lindo assim na teoria, quando a gente conversava. Daí começava o dia a dia mesmo, era difícil. E foi naquele momento que o meu pai tinha saído da UTI por causa do Covid. A gente estava nesse relacionamento que ninguém estava brigando com ninguém, mas estavam os dois assim, meio desgastados, sem entender como a coisa melhorar. E que eu me ajoelhei assim e eu pedi, falei, Deus, eu tenho entendimento, eu tenho uma família linda, eu tenho meu pai que acabou de sair da UTI, eu tenho motivos para agradecer. Por que a gente está sentindo assim? Por quê? Porque me revela. E aquilo foi me transformando e eu fui buscando... E a gente, não sei se você ouviu um pouco eu falar aqui do testemunho e tal, desse momento, eu me conectei muito assim, eu senti essa necessidade, porque eu entendi o que Deus estava falando comigo, e ele foi se sentindo mal com isso, porque ele não tinha muito hábito, não era algo que vinha dele de ler a Bíblia, de se apoiar na fé e tudo mais, e eu era inconstante também nisso. E foi naquele momento que Deus foi transformando e que ele até chegou embora de casa e ouviu o David Leonardo falando com ele no rádio, coisas que ele nem sabia quem era o David Leonardo. E ele resolveu voltar e passou a entender uma série de coisas que a gente conversava e que a gente não tinha entendimento, e eu também, e aquilo foi transformador. Mas porque a gente passou a colocar Deus em primeiro lugar. Até hoje em dia, em coisas que às vezes a gente não concorda, ao invés de ficar, mas por quê? Mas você também faz isso. Mas lembra aquele dia que você também fez? Ao invés disso, fala, tá bom, então a gente não está concordando nisso, vamos pedir para Deus mostrar para a gente o que é o certo? É o lidar com o outro de uma forma diferente, porque tem um Deus maior ali, e a gente tem o propósito e o desejo de seguir juntos, né? De honrar com o nosso casamento, com o nosso amor, com a nossa família.
Então, mesmo nas questões que continuam, às vezes, não encaixando em opiniões contrárias, a gente não entra mais numa luta, no embate. A gente tem essa paciência de falar, vamos respirar, vamos deixar Deus mostrar. Talvez eu queria ter razão em tudo e ele queria ter razão em tudo, sempre, que nós dois temos personalidades fortes. Então, poxa, para quê? Eu não preciso ter razão, porque vai que a minha razão nem é minha mesmo, vai que eu estou errada. E hoje em dia a gente abre espaço para Deus agir, coisa que a gente não deixava. Não vou agir, vou aqui, então você vai, então quer ir, vai de uma vez, agora volta, quer voltar, volta, mas não vou olhar. Sabe, umas coisas estranhas que a gente vai agindo com o nosso próprio entendimento e não chega a lugar nenhum. Sim. Né? E eu acho que no relacionamento é muito importante a gente ter Deus. E eu recebo muitas mensagens também de mulheres, de maridos que passam por isso e que eu dou o meu maior conselho: orem, vamos parar de reclamar, vamos reclamar menos e orar mais, porque só reclamar, seja reclamar para Deus ou reclamar, né, para o nosso marido ou para a mulher, não vai adiantar, porque muitas vezes a gente não tem o entendimento. Quem somos nós, às vezes, para aconselhar, para falar que está certo ou que está errado? É Deus que dá o entendimento, que dá essa real percepção e essa verdadeira transformação, né? Porque você pode falar, você está muito no celular. Daí a pessoa fala, tá bom, vou ficar menos. Mas se ela não entender o porquê e se ela não se convencer, aquela mudança é muito curto prazo. E aquilo se repete e desgasta. Exatamente. Falei demais? Não. De maneira nenhuma, eu também falei um monte aqui já. Tem alguma coisa que você queira falar que eu não te perguntei? Eu não sei. Não, acho que a gente você está lançando a sua música. Tô lançando. Lançou, né? Lançou dia 3, né? Então, você lançou a sua música, mas bom, faz de conta que lançou, mas eu não sei do que se trata a música. A música é de que momento que veio? Você escreveu, você se inspirou, você se conectou com aquela letra, como foi? Na verdade, assim. Conta um pouquinho. Eu escrevi algumas músicas nesse 1 ano aí, tá? E não vai ser essa música que eu vou falar agora. A primeira música se chama Para de Brincar Comigo. Foi agora, saiu dia 3 de setembro. Mas a segunda música, que se chama Regue o Amor, é uma música que eu conto um pouco da minha história ali, do que eu vivi ali no final, no meu casamento e final do meu casamento, né? Então a letra dela, ela fala assim, como é que é? Ela fala, eu fiz muitas promessas que eu não cumpri, uma chuva de erros e decepções. Você teve que cortar o mal pela raiz, tô provando o fruto amargo das minhas ações. Quando eu acordava eu nem dava bom dia, café da manhã eu nunca aparecia. Quando aparecia estava tão ausente, até que se aprendeu a se cuidar sozinha. Aí vem um pré-refrão que fala, relacionamento é sobre cultivar, mas eu estava ocupado demais para lembrar. Perdi o time de regar o amor, azar o meu, azar o meu. Relacionamento é sobre cultivar, mas eu estava ocupado demais para lembrar. Perdi o time de regar o amor, azar o meu, azar o meu. Aí depois vai para a segunda parte, fala, todos os almoços que eu nunca fui, festas e jantares que eu deixei de ir. Toda noite vendo série na TV e você me chamando para eu ir dormir. Eu nem sei quantas vezes que eu te traí, te peço perdão por tudo que eu fiz. Uma mulher igual você eu nunca vi nem vou ver, mas que bom que agora você tá feliz. Relacionamento é sobre cultivar, mas eu estava ocupado demais para lembrar. Perdi o time de regar o amor, azar o meu, azar o meu. Relacionamento é sobre cultivar, mas eu estava ocupado demais para lembrar. Perdi o time de regar o amor, azar o meu, azar o meu. E aí vai para o refrão dela, que é um recado para todo mundo, para os caras, para as mulheres, todo mundo que passa por isso, né? Que é, regue o amor, regue o amor, regue o amor, nunca esqueça de regar o amor. Regue o amor, regue o amor, regue o amor, nunca esqueça de regar o amor. Regue o amor, regue o amor, regue o amor, nunca esqueça de regar o amor. Regue o amor, regue o amor, regue o amor, nunca esqueça de regar o amor. Que é isso, regue o amor, né? Com quem você esteja, regue ele o tempo inteiro, se distraia com o seu amor. Acho que esse é o recado da música. Então essa vai ser a segunda música, que é uma música que eu fiz inspirada nisso.
E a primeira música, que é o Pare de Brincar Comigo, Para de Brincar Comigo, é uma música que eu falo um pouco sobre a minha relação com a Maíra ali nesse 1 ano, né? Dessas idas e vindas. E ela fala de uma maneira um pouco mais descontraída, que o refrão da música é... Deixa eu lembrar aqui, para de pirraçar, me diz qual é a graça, você sabe bem, fala que me quer também, mas pra todo mundo você finge que eu não sou ninguém. Para de pirraçar, me diz qual é a graça, você sabe bem, fala que me quer também, mas pra todo mundo você finge que eu não sou ninguém. É isso. E vem mais pela frente? Tem mais inspirações? Cara, tem várias. Tem uma música muito bonita que vai ser um feat, que eu ainda não posso falar com quem vai ser, mas a letra dela também tem a ver com esse meu momento. Ela se chama Meu Melhor Despertar. E ela fala, a letra dela fala assim: aconteceu de repente, sabe quando ninguém entende, foi Deus quem uniu a gente, eu já não acreditava no amor. Você chegou, eu tinha tanta coisa pra falar, mas se eu começar não vou parar, então eu vou resumir. Obrigado por você ser você. Aí vai pro refrão, que é: você é o meu lar, meu melhor despertar, você é o lugar que eu escolhi pra morar, pra viver a vida, porque ela do seu lado é mais bonita. Aí volta, você é o meu lar. Aí volta pra essa parte do refrão. É uma música bem bonita, assim. O arranjo dela é bonito pra caramba, assim, é uma música bem legal. E como que você escolhe qual deve vir primeiro no lançamento? Tem alguma... Então, eu não componho só pra mim, né? Então, por exemplo, tem uma música que o Péricles gravou agora, o Amsterdã gravou com o Péricles, que se chama Copacabana, que é uma música minha também, que eles gravaram. Tem uma música que o Bruninho Davi gravou também. Tem uma música que o Bruno, do Bruno e Marrone, gravou agora com o Dennis DJ também, que é Pimenta. Então eu componho para outros artistas também. Então eu vou compondo, vou encontrando com parceiros. Porque também é uma responsabilidade hoje em dia, eu penso, você se expressar através da música, né? Através das suas letras, você está levando mensagens para muita gente que às vezes... né, não ouviria você falar do seu testemunho, é uma maneira de você inspirar outras pessoas, né? Porque às vezes até vejo muitas pessoas, eu sou cristão, e depois lançam uma música que a letra, não sei, eu falo, poxa, não tem nada a ver isso. Eu acho que é uma forma, uma oportunidade, né, da gente passar uma mensagem através da música, passar mensagens boas, positivas, todas essas que você cantou, né, são... E hoje em dia eu sinto falta na música de ver mensagens assim, mensagens de amor, mensagens que falam da gente plantar boas sementes, regar, né? Parece que ficou perdida um pouco a questão da poesia na música, né? Tem uma música que tá guardada, assim, eu não sei em que momento que eu vou soltar ela. Na verdade, algumas pessoas que me seguem já conhecem, já postei vídeo dela cantando e tudo, mas nunca gravei essa música de verdade. Ela se chama Agradece Vai. E era uma música que eu fiz, eu estava em Miami, estava produzindo umas músicas lá, e eu fui numa loja de instrumentos musicais e, enfim, tinha um monte de violão, peguei um violão que foi até o que eu comprei no dia, porque eu acabei fazendo uma música na loja, que é essa música Agradece Vai. Peguei o violão, comecei a tocar e tal, me veio assim a letra todinha, eu estava num momento muito grato ali, de estar ali, produzindo com uns produtores muito legais ali em Miami, com uma galera legal e tal, e me veio essa letra, que é Agradece Vai. E ela é uma letra que ela tem tudo a ver também com o meu momento, eu acho que ela conecta com o momento de muitas pessoas, que ela fala o seguinte, ela fala assim: eu sei que você já se perguntou por que sempre acontece com você, o motivo, a razão e o porquê. Quantas vezes você duvidou se era isso que tinha que fazer, entregar, confiar sem entender. E tudo que acontece tem uma razão, não importa se você entende ou não, sei que às vezes dói crescer, mas você tem que saber que independente do que vai rolar, o cara lá de cima sempre vai estar junto pra te proteger.
Nisso você pode crer. Agradece e vai. Pode ir sem medo, agradeça e só vai. Agradece e vai. Pode confiar, agradeça e só vai. Agradece e vai. Pode ir sem medo, agradeça e só vai. Agradece e vai. Pode confiar, agradeça e só vai. Lança logo essas músicas para a gente poder baixá-las. Não é muito bom. E aí é isso, essa música foi uma música que eu ainda nem tinha Deus assim na minha vida assim mesmo. Eu acho que eu falava sobre Deus de uma maneira muito superficial, mas não tinha ele assim. Foi tão presente em com mim, esse entendimento, sabe? Com né? entendimento. E eu acho que as minhas letras, elas sempre falaram de amor, mas eu não vivia de fato o amor, sabe? Tipo assim, o que é o amor, na verdade? Porque o amor, ele pode ser para mim uma coisa e para você outra coisa. O meu parâmetro de amor pode ser um, o seu outro. Isso vai depender da criação. Vai depender de como você entendeu o que era amor ao longo da sua vida, né? Às vezes, uma pessoa que é muito maltratada ao longo da vida, não é o meu caso, não estou dizendo que é o meu caso, mas que ela é muito maltratada ao longo da vida, quando ela recebe um pouquinho de carinho, para ela aquilo ali é amor. Para outra pessoa que foi sempre muito bem tratada, que recebeu muito amor do pai, da mãe, foi uma pessoa que foi muito amada, às vezes você está entregando tudo que você pode, mas ainda não é o suficiente para o que ela tem de base como amor. Ah, sim. Então o amor, ele é muito relativo. O que é amor para mim pode não ser para você. Então eu acho que depois que eu tive esse meu contato com Deus, eu acho que eu ressignifiquei o amor de fato. Então eu acho que hoje eu tenho um entendimento diferente sobre o que é amor, assim. E eu acho que isso está refletindo nas minhas letras, inclusive. A maneira como eu escrevo. E como você vê hoje a tua relação de amor com a sua família, com a Maíra, com a sua filha? Como você enxerga hoje? O que você deseja mais? Eu não sei, eu não quero entrar na profundidade disso, porque eu me questionam também sobre essas questões, né? Sim. Mas você se sente assim confortável como está hoje? Você gostaria que fosse diferente? Ou você respeita o momento e sabe que é importante para o crescimento de cada um, assim? É isso, eu acho que né? É isso. Quando você entrega, não tem como você entregar uma parte e a outra não, né? Você resolve entregar a sua vida nas mãos de Deus, você entregou, já foi. Então você tem que confiar. Então eu acho que eu preciso respeitar o processo. Eu não sei. Eu não falo que não vai ter volta ou que vai ter volta. Eu deixei na mão dele. Se você me perguntar, você gostaria? Eu gostaria. Gostaria de poder fazer diferente. Gostaria de poder entregar para minha filha, principalmente, algo que ela nem pediu, que foi ter uma família. Sim. Então eu gostaria disso. Se Deus vai me dar essa oportunidade ou não, eu não tenho como te responder. Mas eu continuo fazendo a minha parte. Sim, é importante, que é o que a gente está falando. Deus já decidiu. Se eu fizer a minha parte... Você está indo para o caminho certo. Você não sabe qual é o caminho. É isso. Mas você está se esmerando no que diz respeito a você, né? É isso. Que bom. Foi linda a nossa conversa. Obrigada por abrir seu coração. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas, que Deus fala através de você. Amém. E que cada vez mais os teus atos, tudo que você compartilha, tudo que você fala, a sua presença aqui, todos os lugares onde você esteja, que você consiga brilhar, né? Que você continue brilhando a luz de Deus. A gente esteve, né, com a Rebeca, que falou muito sobre isso, né? De ver Deus brilhar, né, através de nós. E eu acho que não tem coisa melhor do que a gente se sentir assim, né, radiante da luz de Deus. Sim. Em todos os momentos. Parabéns. Eu que agradeço. Fico muito feliz obrigado. De te conhecer pessoalmente, de poder compartilhar com todo mundo que está aqui o seu exemplo. Obrigado. Tenho certeza que muita gente foi tocada e vai ser tocada ouvindo você falar. Tomara. Obrigado mesmo pela oportunidade de vir aqui, de falar um pouco sobre a minha história, um pouco do meu testemunho. Eu não falei isso em lugar nenhum, assim, né? A não ser nas minhas redes sociais, de uma maneira muito mais superficial. Então, obrigado.
pelo convite. Quando você me convidou, fiquei super feliz mesmo. Espero que as pessoas de casa tenham gostado e conta comigo o que você precisar.